A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o segundo vídeo da série Como Receber as Promessas de Deus. Nós vimos no vídeo anterior que o Evangelho, a nova aliança, foi instituída em superiores promessas. Então não dá para nós separarmos a nova aliança, o Novo Testamento, das promessas de Deus. Se você já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebeu juntamente com Ele as promessas de Deus para a sua vida. Então, nesse vídeo, nós vamos conhecer que promessas são essas. Porque como podemos chegar diante de Deus com confiança, com ousadia, com fé, com certeza que vamos receber aquilo que pedimos ao Pai, se nós não tivermos na Bíblia um respaldo, uma fundamentação para as promessas de Deus. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre família. Deus promete família para os filhos dele. O servo do Senhor pode ter a segurança, a confiança de que Deus quer dar uma família para ele, com toda certeza. Porque no Salmo 128, a Bíblia diz que feliz é o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos, porque ele comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e irá bem. A mulher desse homem será como a videira frutífera, e os filhos dele como brotos de oliveira à roda da sua mesa. E diz que feliz será esse homem, e ele verá os filhos dos filhos dele, e a paz sobre Jerusalém. Ali está sendo prometido uma esposa abençoada, filhos abençoados, emprego, porque ele diz, comerá do trabalho das suas mãos. E também vida longa, porque ele diz, e verá os filhos de seus filhos. Então vejamos como nós temos promessas grandiosas da parte do nosso Pai. Temos que nos apropriar dessas promessas, meditar nelas, até que elas se tornem parte da nossa consciência, para que o nosso coração creia. Também a Bíblia diz mais sobre família. Servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril, completarei o número dos teus dias. Então o Senhor abençoará o nosso pão e a nossa água, tirará do nosso meio as enfermidades, e não haverá mulher que aborte e nem estéril entre nós. Então a fertilidade é uma promessa do nosso Deus para nós. Deus não tem como propósito o aborto ou a infertilidade para os filhos dele. Nós vimos que nós estamos debaixo de uma superior aliança, firmada em melhores promessas que o povo de Israel recebeu no tempo da lei. Então, se essa promessa aqui de Êxodo pertence ao povo judeu por meio da lei, nós temos promessas melhores do que essas. Então, em Deuteronômio diz assim, Ele te amará e te abençoará, e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem, nem mulher estéril, nem entre os teus animais. Nem entre os teus animais haverá esterilidade. Então, nós temos que receber isso como nosso, e não apenas como um texto, como letra. O povo, nesse tempo, vivia basicamente da cria dos animais, do gado, do rebanho. Então, Deus está falando que nem entre os animais do povo dele haveria esterilidade. Também nós vemos aqui na área das finanças o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, em Cristo Jesus,
todas as nossas necessidades financeiras são supridas. Porque aqui aos Filipenses, todo esse capítulo, Paulo fala sobre recursos financeiros. Porque ele está falando sobre o dar, sobre o abençoar os nossos irmãos que têm necessidade financeira. Então ele está dizendo aos Filipenses que por eles terem agido de forma generosa, abençoando aqueles que tinham necessidade, e até o próprio Paulo, Deus supriria todas as necessidades financeiras deles por meio de Cristo. Também diz assim a palavra: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então Paulo está nos ensinando um princípio importantíssimo sobre semearmos na vida daquelas pessoas que passam por necessidades. E ele está dizendo, aquele que abençoa com generosidade, também muito recebe da parte do Pai. Aquele que pouco abençoa as pessoas, pouco também receberá. Ele está dizendo que Deus nos faz abundar em toda graça, para que nós também possamos abundar em toda boa obra. Então o Senhor tem prazer que nós sejamos muito abençoados financeiramente, para que nós possamos abençoar também muito aqueles que precisam. E no Salmo 34 diz que até os leõezinhos passam fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes falta. Então nós temos que crer e receber aquilo que já nos pertence em Jesus Cristo. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então aqui também esse contexto é todo sobre recursos financeiros. E Paulo está dizendo que Jesus se fez pobre, embora ele seja rico, para que por meio da pobreza dele, nós nos tornássemos ricos nele. Então a Bíblia, ela nos deixa muito claro que nós não temos que viver de forma miserável. Nós não temos que ter uma vida de necessidades financeiras, embora nós passaremos por tribulações, talvez por momentos de escassez, mas nós não temos que viver uma vida com necessidades financeiras. Por quê? Porque a Bíblia promete para nós recursos em todos os sentidos. Paulo também instrui Timóteo a dizer para os ricos que eles não deveriam depositar a confiança deles na incerteza das riquezas, porque Deus nos dá ricamente todas as coisas para nossa satisfação. Então Deus não se agrada que nós coloquemos o nosso coração nos recursos financeiros, no dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então nós não podemos amar o dinheiro, mas a Bíblia diz que Deus nos dá ricamente todas as coisas para nossa satisfação. Então nós temos que crer que essas coisas, os recursos materiais, também já nos pertencem em Cristo. Eu não estou dizendo que todo filho de Deus será rico necessariamente, não. Até porque a riqueza, a capacidade de acumular riquezas, isso é um dom, é um talento que Deus dá não a todas as pessoas, para que essas pessoas possam abençoar abundantemente aqueles que precisam. Esse é o propósito também dos recursos financeiros. Não é apenas para o nosso conforto, mas principalmente para nós atendermos às necessidades daqueles que precisam, tá?
mas viver de forma graciosa, ser suprido por Deus nas nossas necessidades, isso é uma bênção, uma promessa de Deus para todos os seus filhos. Vemos também aqui a promessa acerca do livramento. Deus promete segurança. Nós vemos todos os dias nos telejornais notícias trágicas de assalto, de homicídio, que destroem a vida das pessoas. E o diabo veio mesmo, ele existe para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio nos dar vida e vida com abundância. O Salmo 91 deixa muito claro para nós que o Senhor nos livra do terror noturno, da seta que voa de dia, da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Então nós temos que crer também que o livramento do Senhor é a promessa dele para nós. Nós não estamos vulneráveis, entregues ao acaso. Nós vemos aqui em Isaías 46, Deus promete o seguinte para nós: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Então o Senhor está falando que até a nossa velhice, até as nossas cãs são cabelos brancos. Então até a nossa velhice Ele nos livrará, Ele nos carregará e nos salvará, como Ele já tem feito. Então vejamos que o livramento do Senhor é uma promessa que nós temos que nos apropriar. Também em Isaías mesmo 43, diz que quando nós passarmos pelas águas, elas não nos submergirão. Quando nós passarmos pelo fogo, as chamas não arderão em nós, porque Ele está conosco, Ele nos livra. Então, ainda que passemos por muitas tribulações, Salmo 34 diz que muitas são as tribulações dos justos, mas o Senhor nos livra de todas elas. Então, devemos crer na palavra de Deus. Davi, no Salmo 23, diz que ele acreditava que a bondade e a misericórdia do Senhor acompanhariam ele enquanto ele vivesse, e ele habitaria na casa do Senhor por longos dias. Então ele diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então o Senhor está conosco. Para quê? Para nos livrar, para nos abençoar. Também vimos que o Senhor nos livra das enfermidades. A saúde é uma promessa que, inclusive, a Bíblia diz que nós já fomos sarados. O apóstolo Pedro diz que Jesus levou na cruz os nossos pecados e pelas feridas dele nós fomos curados. Então não diz que nós seremos, mas que nós já fomos. Eu sempre cito isso aqui nos vídeos que eu gravo, que a saúde é algo que nos pertence. É claro que nós estamos em um processo de crescimento. A Bíblia diz que devemos crescer em todo o conhecimento do nosso Senhor Jesus. Então nós passaremos por provas, mas quando nós sabemos aquilo que pertence a nós, por meio da morte e da ressurreição de Cristo, nós podemos fortalecer o nosso coração na fé e então desfrutarmos daquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. Agora, se nós não sabemos o que a Bíblia diz, nós não cremos no que ela diz e não confessamos com a nossa boca, como poderemos agradar a Deus sem fé? Como poderemos desfrutar daquilo que Cristo fez por nós? Então nós temos que saber o que a palavra de Deus diz a respeito dessas coisas. Davi no Salmo 103 diz: bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os meus pecados e sara todas as minhas enfermidades. Ele enche a minha velhice de bem,
de sorte que a minha mocidade ou a tua mocidade se renova como as da águia. Então Davi acreditava mesmo que o Senhor, além de perdoar todos os pecados dele, também curava todas as enfermidades daquele rei. O Senhor nos diz: até agora nada pedistes em meu nome, peçam e recebam, para que a vossa alegria seja completa. Então Jesus sabia que para a nossa alegria ser completa, nós precisamos ser abençoados por Deus. Nós precisamos das promessas dele. Como podemos ser realizados, viver de maneira feliz, sem saber que os nossos filhos são guardados, estão protegidos pelo Senhor? Se não tivermos saúde para trabalhar, para servir a Deus, glorificar o nome dele. Então, o ser humano pode conviver com muitas adversidades. Agora, ser realmente realizado, para isso nós precisamos das promessas, das bênçãos do Senhor. Então, também ser realizado na vida profissional, saber que nós estamos glorificando a Deus com as nossas finanças, tudo isso vem de Deus. Eu ouvi certo pregador dizer que Deus não nos escolheu, não nos chamou para que sejamos felizes. Na verdade, nós não temos por obrigação sermos felizes. Mas olha o que a Bíblia diz sobre felicidade. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. Bem-aventurado que acode ao necessitado. O Senhor protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. Então a felicidade é uma promessa. Nós vimos aqui que feliz é o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Ele comerá do trabalho das suas mãos, a sua mulher será como a videira, os seus filhos como plantas de oliveira. Então, feliz será. Esse Salmo 128 repete que o homem será feliz. Então, Deus te chamou para que você tenha vida e vida em abundância. Tenha paz no seu coração, tenha alegria na sua alma, porque o Senhor já te abençoou com todas as bênçãos em Cristo Jesus. Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo. Amém.